Olá a todos, agradeço a presença de todos vocês no nosso canal. Nós vamos comentar sobre amostragem de forragem e de silagem e a importância da determinação correta do teor de matéria seca para esses alimentos conservados. Obviamente, esse material, por conter um teor de umidade muito grande, ele tem a sua importância de ser bem conduzido, né? Tanto a forragem quanto a silagem que está em oferta para os animais, eles devem ser finamente calculados, esses teores de matéria seca, porque isso interfere não só no processo fermentativo, se a gente estiver falando no teor de matéria seca da forragem, como também na dieta dos animais e eventualmente até no ganho de peso e na produção de leite deles, se houver alguma variação não adequada nesse conteúdo de umidade ou teor de matéria seca. Eu acho que o Rafael tem mais informações para passar para a gente. Sim, eu acredito, Lucas, que esse é um dos vídeos mais importantes quando a gente pensa em conservação de forragens, porque o teor de matéria seca ele vai definir o padrão de fermentação. Então, assim, uma das coisas que nós temos aí cada dia mais pedindo para que seja realizada no campo é essa determinação, tanto na colheita como na silagem, como o Lucas bem comentou. O que eu queria frisar um pouco aqui é com relação a que, conforme o tempo vai passando dessa forragem no campo, ela vai ganhando matéria seca. Isso para qualquer planta, né? Existe uma tendência de perda de umidade. Então é importante saber monitorar isso daí. No caso do milho, também é interessante a gente saber, né, que um adequado teor de matéria seca, a gente vai conseguir ter umidade suficiente para uma boa fermentação, mas também nós vamos ter quantidade suficiente de amido para que essa silagem seja nutritiva a hora que ela for lá fornecida para os animais. Agora, uma das coisas que é importante a gente mencionar aqui é como amostrar essa forragem lá no campo, né, primeiramente. É importante a gente estar sempre olhando o talhão que está esse alimento ali, seja o milho, seja o capim, né, e buscar subdividir, né, essa lavoura em talhões que sejam diferentes, né? E dentro dos talhões que eu vou definir ali, nós vamos coletar aí por volta aí de uma população aí de 10 a 20 plantas, né, para checar essa matéria seca. Né? Em caso de capins, o que geralmente a gente utiliza muito no campo é o uso do quadrado. A gente faz um quadrado de 1 metro por 1 metro e faz ele a lanço, né, para coletar essa forragem aleatoriamente no campo, né? Isso vai estar ajudando a gente a definir, né, o teor aí de matéria seca para essa forragem que vai se transformar em silagem. Lucas, eu acho que também você poderia comentar um pouco com relação aos pré-secados, né? Sim, já que a gente está falando de capins, por exemplo, os capins muitas vezes acabam sendo utilizados como pré-secados, né, em função até de controlar esse tipo de fermentação mais difícil que tem nesse material. Então, o monitoramento desse avanço do teor de matéria seca, quando o capim está cortado e deixado no campo para pré-secagem, ele é importante. Então, uma regularidade de amostragem dessa leira, né? Não só isso, a questão, quando a gente fala em relação à largura dessas leiras mais estreitas, mantém uma maior, um ambiente mais úmido, né, e eleva muito o tempo de pré-secagem. As leiras mais espalhadas acabam agilizando o processo e isso facilita a perda de umidade e, eventualmente, também a fermentação. Existem alguns trabalhos mostrando em relação a isso. As leiras também mais largas preservam mais os carboidratos, porque esse material é recoletado antes do campo e vai para o silo, né? Então, há menor respiração no campo de carboidrato solúvel. Isso tem
impacto primordial no processo fermentativo de pré-secados. Legal. Aqui também, um ponto interessante, nós trouxemos aqui 3 amostras diferentes, tá? Uma silagem, né, que ela já foi fermentada. Essa daqui é um capim que tinha também um resíduo de milho, então só que ele está ainda verde. E nós temos aqui o grão úmido, tá? Já fermentado, ok? Por que a gente trouxe essa variedade aqui? Primeiro que é importante destacar aqui, fazer a matéria seca do material fresco é importante, né? Mas fazer a matéria seca da silagem também é importante. E o porquê disso? Porque ocorrem perdas fermentativas ao longo do processo de ensilagem. O teor de matéria seca inicial ele nunca vai ser igual ao teor de matéria seca da silagem. Tá? Então é importante a gente conhecer isso. E uma outra característica que é importante no caso de grãos úmidos, quando essa silagem ela já está pronta, eu consigo determinar esse alimento, a umidade desse alimento, num equipamento como esse aqui, né, que a gente é uma air fryer. O Lucas ele vai falar um pouquinho mais para a gente. Só que quando eu estou ensilando esse grão, que ele ainda ele está úmido, mas eu não consigo determinar a umidade desse grão num equipamento como desse, e a gente recomenda utilizar os medidores aí de umidade de grãos, tá? Que isso vai ser muito mais fácil para a gente conseguir checar, né, e saber o quanto de água a gente vai adicionar nesse alimento. Por que é importante esse monitoramento, inclusive da silagem, que já foi fermentada e está lá no silo para ser fornecida para os animais? Porque as variações que ocorrem ao longo da abertura do silo, por exemplo, se eu tiver o fornecimento de 30 quilos de silagem fresca para uma vaca de leite, fazendo os cálculos, e nós assumirmos que tem 33% de matéria seca esse material. Então, via esse volumoso, a gente está fornecendo 10 quilos de matéria seca, tá? Só que, de repente, choveu muito no silo, né, num período de verão, e esse teor de matéria seca baixou, vamos supor, para 25. Eu sei que é muita coisa, mas para 25. Então, os 30 quilos de matéria verde correspondem só a 7,5 kg de matéria seca. Então, vai ter uma relação volumoso concentrado diferente daquela que foi formulada. E o animal pode sofrer. Tá? Da mesma forma, se o material secou muito no silo, né? Está exposto ao sol e de repente aumentou muito o teor de matéria seca, e vai ser muito mais volumoso do que era a formulação inicial. Legal. Um outro ponto interessante para a gente comentar. Nós já falamos de como amostrar esse alimento lá no campo. Só que lá no silo, como que a gente deve proceder para fazer uma coleta de amostra? Mas também é importante a gente fazer uma amostragem correta lá no silo, né? E como que a gente recomenda fazer essa amostragem? Que ela seja em formato de W, tá? Então eu vou coletando vários pontos ao longo do silo e que ela vai formar a letra W, tá? Por que isso? Porque eu vou conseguir amostrar ela, né, ao longo de todo o perfil, tanto na parte superior, na parte central, como na parte de baixo. E isso eu vou conseguir fazer uma representatividade interessante, né? Eu vou conseguir representar em uma amostra o que realmente a face de um silo vai ter, tá ok? Além disso, o que a gente tem que observar? Essa forragem, depois que ela é coletada, né, em diferentes locais, nós vamos ter que fazer uma boa homogeneização, como está aparentando aqui essa silagem. Nós coletamos ela ali no silo e depois fizemos uma homogeneização. Bom, depois de ter feito esse procedimento, o que a gente deve fazer depois da homogeneização? Eu vou dividir essa forragem aqui, ó, em 4 regiões, tá certo? E esse 1/4 aqui, que eu vou escolher aleatoriamente, eu vou pegar ele e vou fazer a análise, tá? Seja a análise de matéria seca, como seja a análise para enviar para o laboratório para fazer a determinação aí de todos os nutrientes. Um ponto importante, para a matéria seca, valores aí de 100, 120, 150 gramas são necessários. Se caso você for enviar uma amostra lá para o laboratório, envie pelo menos 500 gramas da forragem ou da silagem para ela poder ser analisada.
Bom, agora eu vou pedir para o Lucas falar um pouquinho sobre os equipamentos que a gente utiliza para fazer essa determinação. Dos equipamentos mais comumente utilizados, tem o coaster, né, que é um equipamento que sopra um vento quente, esse vai secando a forragem. O coaster era um equipamento que no começo vinha importado, e como tudo acaba sendo adaptado aqui no Brasil, e isso é bastante importante, tem gente utilizando esse equipamento, a Air Fryer, como uma maneira de determinar o teor de matéria seca. Então, nessa amostra que o Rafael comentou de 100 a 120 gramas, ela é colocada nessa bandeja, mantida aí entre 40 minutos até 1 hora, dependendo do teor de umidade dessa forragem ou desse material. A regulagem de temperatura também é próximo de 140, 150, 160 graus Celsius, né? E até a estabilização desse peso, você tem o teor de matéria seca, e depois o Rafael vai comentar sobre como fazer esse cálculo. Então tem as adaptações, a Air Fryer é uma das adaptações, e a amostragem e avaliação no forno de micro-ondas é uma outra avaliação possível, né? Tem que ser evidenciado e lembrado o uso de metade de um copo cheio d'água dentro do micro-ondas, tá? Esse copo é mantido ali junto da amostra, não é para homogeneizar junto com a amostra, mas é para ser mantido lá, para não haver uma combustão desse material. Então a gente faz uma secagem desse material também, esses 100, 120 gramas, é colocado talvez aí por uns 3 minutos, daí na próxima amostragem põe 2 minutos e meio, põe 2 minutos na terceira amostragem, assim por diante, até chegar a 1 minuto e 30 segundos por ciclo, né, e até estabilizar esse peso final. Vai ser feito várias vezes aí de 30 segundos até a estabilização do peso final da amostra. Bom, e para finalizar o vídeo, o importante é a gente saber fazer o cálculo, que é muito simples, né? Uma das coisas que a gente tem que lembrar, quando eu for colocar uma amostra dentro de um prato como esse aqui, que nós estamos observando, isso daqui vai ser pesado, tá? Então, assim, eu preciso saber o peso desse recipiente, porque isso vai ser a tara. Tem muita gente que às vezes coloca a amostra aqui, tara pesa 100 gramas, mas esquece de anotar o valor da tara, né? E qual que é o problema? Depois você não consegue fazer o cálculo correto. Então, nós vamos ter que sempre lembrar do valor do peso do recipiente. Nós vamos pesar de 100 a 120 gramas, e depois de manter peso constante, como o Lucas falou, vai depender do equipamento que você está usando aí, vai depender da potência, por exemplo, de micro-ondas, e vai depender muito da umidade. Então, assim, é importante que você, na sua propriedade, faça a sua melhor calibração, tá certo? Bom, enfim, e depois desse peso constante, nós vamos fazer nada menos do que uma conta primeiro de subtração. Qual que era o peso original que eu tinha, menos o peso seco. Então, assim, eu vou saber o quanto de água se perdeu, né? E eu vou também saber o quanto de matéria seca ficou ali. E fazendo uma regra de 3, né, vamos supor, eu tinha lá 100 gramas de amostra e depois no final ficou 30 gramas de amostra seca. Esses 30 gramas está representando 30% de matéria seca, ou seja, 30% do todo. Quer dizer, 30% é matéria seca e 70% é água. Tá bom? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro aí o vídeo para vocês. Convido vocês aí a seguirem aí o nosso Talking Quality Silage todas as terças-feiras às 8 horas no nosso canal no YouTube da Lallemand Animal Nutrition. E eu espero vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço.